Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar sobre a preparação do Inter para o Clássico Grenal 440 do próximo domingo no Estádio Beira-Rio, a baixa expectativa e procura do torcedor do Inter por ingressos para essa grande partida. A gente está falando de nada mais, nada menos que um dos principais, se não o principal clássico do futebol brasileiro, um dos principais da América do Sul. A gente vai falar sobre o jogador que está voltando a ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê, o time para o Clássico e o único jovem das categorias de base e revelação do Internacional que esteve na atividade de hoje no CT Parque Gigante. A gente vai falar do cenário político do Inter, porque os dois candidatos a serem presidente do Inter no próximo triênio estão definidos. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse cenário político do Inter que está esquentando, o que o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, falou sobre Eduardo Cudê e o Internacional e projetando o Clássico do próximo domingo, e a gente ainda vai falar mais sobre tudo que aconteceu no dia do Internacional. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, e é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país, tá certo? Bora lá, pessoal, eu quero começar falando sobre a atividade que aconteceu hoje no CT Parque Gigante, atividade que foi à tarde, por volta das 13h30, estive por lá, somente o aquecimento aberto para a imprensa, o treino mesmo, atividade técnica e tática, foi com portões fechados, comandado pelo técnico Eduardo Cudê e seu auxiliar Lúcio Gonzalez, preparação para o Clássico Grenal do próximo domingo, o Clássico Grenal 440, o Inter tentando juntar os cacos e se remobilizar, tentando vencer o Clássico Grenal do próximo domingo, justamente para isso. Bom, nessa atividade, vamos lá, é a primeira atividade de fato pensando no Clássico, porque ontem foi uma reapresentação depois da eliminação, então foi o dia pós-jogo, então naturalmente jogadores titulares fazem atividades físicas, correm no gramado, aquele regenerativo, só os reservas e meninos que treinam quando os garotos sobem de alvorada para essas atividades no CT Parque Gigante. Tem novidades importantes, tá? Primeiro, vale lembrar que na equipe titular, o Bustos, lateral direito argentino, vai aparecer na lateral direita porque o Hugo Malo foi expulso na última rodada do Brasileirão contra o Galo, entrou no segundo tempo como outros titulares e acabou sendo expulso nos acréscimos da partida. Pedro Henrique, atacante, está liberado pelo Departamento Médico do Inter e vai aparecer no banco de reservas. Ele já estava liberado pelo DM, poderia ter aparecido, até ele acreditava, pela informação que eu tenho no bastidor, que ele seria relacionado, acabou não acontecendo contra o Fluminense no meio de semana pela Libertadores, vai estar no banco no Clássico Grenal do próximo domingo. Na atividade de hoje também, o João Dalla Corte, zagueiro 2006 do Internacional, que integra o Sub-20 Colorado, esteve na atividade. Ele joga no Sub-20 na Seleção Brasileira de base, foi o único garoto da base que apareceu na atividade de hoje. Muitas instruções do Gabriel Mercado para ele, conversaram ao longo da atividade no CT Parque Gigante. João Dalla Corte, grava esse nome, que é bom jogador, bom zagueiro e pode começar a aparecer nos próximos dias, quem sabe trabalhando mais nas atividades comandadas pelo técnico Eduardo Cudê. Ainda prévia para esse Clássico Grenal, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu entrevista coletiva hoje lá no CT do Grêmio, no CT Presidente Luiz Carvalho, e projetou o Clássico Grenal 440 do próximo domingo. O Renato ficou mais em cima do muro, ele não quis dizer que vê um favorito para o Clássico Grenal, mesmo que o Inter esteja vindo de uma eliminação na Copa Libertadores da América, na semifinal contra o Fluminense, em pleno Beira-Rio. Renato, mesmo com tudo isso, não enxerga o Grêmio como favorito para o Clássico Grenal. Mas ele deu uma resposta que muitos podem interpretar como uma alfinetada, tá? Eu vi dessa forma. Ele foi questionado sobre o que muda, porque nos últimos dois clássicos do ano, que o Grêmio venceu no Gauchão por 2-1 e no Campeonato Brasileiro por 3-1, o técnico do Inter era Mano Menezes, e não Eduardo Cudê. Mas ainda assim ele já travou duelos e batalhas contra o Eduardo Cudê lá em 2020 e 2021, quando o Cudê era técnico do Inter. E ele foi questionado sobre o que mudava do trabalho do Mano para o que gosta de trabalhar o Eduardo Cudê, o que ele já conhece, enfim. E o Renato disse, e a pergunta foi focada em se o Grêmio mudaria esquema, enfim, pensando no Clássico. E o Renato disse, já reinventamos o Grêmio algumas vezes no ano. Isso pode acontecer independente do treinador que está do outro lado. O fato dele nunca ter vencido um Grenal faz parte do futebol. Tudo tem uma primeira vez. Conhecendo o Renato, pode parecer que é uma alfinetadinha, não sei. Deixo para vocês, a opinião é de vocês. Eu encarei um pouco dessa forma, tá? Encarei um pouco dessa forma
confesso para vocês. Bom, e outro assunto que movimentou muito o bastidor do Internacional foi no cenário político, porque hoje aconteceu a inscrição das chapas que vão concorrer na próxima eleição ao Conselho de Gestão do clube, inclusive o possível novo presidente do Internacional. E teremos somente 2 chapas, tá? Não teremos uma terceira e nenhuma quarta via para concorrer. E aí os detalhes, tá? O presidente Alessandro Barcelos vai concorrer pela situação, vai tentar uma reeleição o presidente Alessandro Barcelos, e o seu conselho de gestão será composto por Ivandro Morbach, do Povo do Clube, que é o segundo maior movimento de conselheiros do clube. Então, isso é muito importante. O Povo do Clube se especulou que o Povo do Clube poderia colocar o José Amarante, foi dirigente do Inter, participou do Conselho Fiscal do Inter há um tempo atrás, mas o Povo do Clube preferiu demonstrar apoio à reeleição do presidente Alessandro Barcelos. Então, pela situação, o presidente Alessandro Barcelos como presidente, Ivandro Morbach, do Povo do Clube, Miguel Danino, do Inove Inter, Vitor Grumber, atual vice de administração e patrimônio do Inter, que é do Convergência Colorada, e Dalton Schmidt, que é atual assessor da gestão e de metas do Internacional, inclusive foi cotado para ser diretor de futebol um pouco antes do José Olavo Bisol assumir o cargo. Isso é para a tentativa de reeleição do presidente Alessandro Barcelos e a eleição do Conselho de Gestão do clube. Pela oposição, teremos Roberto Melo, ex-diretor de futebol e vice de futebol do Internacional, trabalhou com o presidente Alessandro Barcelos na gestão do presidente Marcelo Medeiros. O vice de futebol era Alessandro Barcelos. Depois, quando ele foi lançar a candidatura para ser presidente do clube, o que acabou acontecendo, ele foi desligado do cargo, e o Roberto Melo foi de diretor de futebol para vice de futebol do Inter. Bom, Roberto Melo é candidato a presidente do Internacional e ele estará junto no seu conselho de gestão de Léo Centeno Júnior, do Avante Inter, é ex-vice de futebol do Internacional, Luciana Gomes, que foi candidata com José Aquino Flores de Camargo, na última eleição do Internacional, ela é do DNA Colorado, Mauri Silva, ex-secretário-geral do Internacional, e Guinter Spode foi candidato pelo movimento Intergrande, o MIG, que é o movimento do Roberto Melo, na última eleição. Era uma quarta via naquele momento, acabou nem indo para o pátio. O Guinter Spode são as 2 chapas que vão concorrer ao Conselho de Gestão, e aí Roberto Melo e Alessandro Barcelos vão concorrer e possivelmente terá pátio, e aí os 2 vão concorrer para quem será o presidente do Internacional pelo próximo triênio, nos próximos 3 anos, tá certo? Então é importante vocês ficarem atentos nisso. Hoje foi a inscrição das chapas no Conselho de Gestão. Dia 30, final do mês, vai ter a apresentação dos programas de gestão das chapas. No dia 7 de novembro, daqui a um mês, primeiro turno no Conselho Deliberativo. No dia 9, também de novembro, a data limite para inscrição das chapas no Conselho Deliberativo. E no dia 9 de dezembro, o segundo turno no pátio para definir Roberto Melo ou Alessandro Barcelos, quem será o presidente do Inter no próximo triênio, nos próximos 3 anos. Qual a tua opinião sobre isso? Quem é o teu presidente? Em quem tu vai votar? Se não vai votar, em quem tu votaria? Deixa aqui nos comentários que eu estou interagindo com vocês, e não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal, ativar as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.